Você fica feliz em receber visitantes? Nosso sistema solar às vezes recebe visitantes de uma parte profunda do universo, e um visitante está voltando para fazer outra aparição. Por que ele está voltando? E qual que seria o significado para o nosso sistema solar? Fique conosco enquanto a gente investiga o Oumuamua, que está voltando repentinamente e se dirigindo para o sistema solar. Trata-se de um asteroide, um cometa, ou então seria uma espaçonave alienígena? Oumuamua, um misterioso asteroide de até 400 metros de comprimento que passou pelo sistema solar, confundiu astrônomos durante anos. Oumuamua, como astrônomos o apelidaram, era igualmente incomum, pois se assemelhava a um asteroide, mas se comportava como um cometa. As interações gravitacionais tendem a expulsar alguns dos restos menores, como cometas e asteroides, à medida que os planetas se formam ao redor das estrelas. Quando foi descoberto, foi classificado como um cometa. No entanto, a falta de uma grande parte maior que se espalha atrás, como os cometas normalmente fazem quando aquecidos pelo Sol, fez com que os astrônomos duvidassem de si mesmos. Alguns cientistas especularam que se tratava de um asteroide rochoso ou talvez uma nova classe de objeto interestelar. Outros argumentaram que Oumuamua era um planetesimal ou um fragmento de rocha que foi ejetado do seu sistema original por forças gravitacionais. Ele pode até ser um cometa zumbi ou, como disse uma publicação, um agregado monstruoso e extremamente fofo de grãos de poeira soltos, deixados para trás por um cometa que se desintegrou ao se aproximar do Sol. Mas há uma razão especial para nos interessarmos pelos cometas, pois eles preservam um instantâneo de como era o sistema solar quando estava no estágio de evolução em que os discos protoplanetários estão agora. E estudá-los é uma maneira de olhar para trás e ver como era o nosso sistema solar durante seu estágio inicial de formação. Essas interações impulsionam os eixos espaciais de seus sistemas planetários para o espaço interestelar, onde podem viajar por milhões de anos. Atualmente, a opinião científica predominante é que Oumuamua é um cometa, pois está se movendo um pouco mais rápido do que o esperado se fosse apenas pelo arrasto gravitacional do Sol. A explicação mais provável é que o objeto, como um cometa, está liberando material, criando jatos que o impulsionam para frente. De acordo com as observações, ele é 10 vezes mais reflexivo do que os cometas nativos do nosso sistema solar, possivelmente porque a liberação de gás do Oumuamua soprou a poeira de sua superfície, revelando o gelo deslumbrante por baixo. Esse movimento impulsionado pelo jato soa como quase uma espaçonave que chegou de outra estrela, fez uma passagem rápida pelo nosso sistema e depois partiu em um foguete. E essa ideia despertou o interesse de astrônomos e pesquisadores do Search for Extraterrestrial Intelligence, o SETI, que ouviram sinais tecnológicos em potencial que vazaram do objeto, não uma, mas 2 vezes. Entretanto, ambas as campanhas não receberam resposta. Avi Loeb, do Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, juntamente com o coautor Shmuel Bailey, publicou a sua própria hipótese de que o Oumuamua era uma vela de luz fina, como uma gosma, uma espécie de propulsão usando os fótons do Sol de uma civilização tecnológica avançada. A sua justificativa se baseou no fato de que a liberação de gases teria alterado o período de rotação do visitante, um impacto que deveria ter sido óbvio, mas não foi. Loeb especulou que o Oumuamua poderia ter sido um pedaço de lixo espacial que caiu em nosso sistema por acidente, que poderia inclusive ser uma nave exploradora enviada para investigar a nossa região. É claro que poucos cientistas apoiaram a afirmação de Loeb, mas ele acredita que eliminar a possibilidade de alienígenas exclui teorias úteis que deveriam fazer parte de um estudo razoável. Mas como o Oumuamua foi parar então no nosso sistema solar? O objeto espacial foi observado pela primeira vez pelo telescópio Pan-STARRS-1 da Universidade do Havaí. O objeto que havia circulado o Sol e estava prestes a deixar o nosso sistema solar recebeu o nome de Oumuamua, que significa mensageiro de um lugar distante que chegou primeiro. Astrônomos de todo o mundo usaram telescópios para observar o visitante interestelar por 4 meses antes que ele se tornasse muito fraco para ser visto. Por outro lado, o Oumuamua não se encaixava perfeitamente nos cenários apresentados. O item se assemelhava a um asteroide, mas os asteroides e objetos espaciais se movem devido à gravidade. O Oumuamua estava acelerando à medida que viajava, indicando que eles precisavam de mais do que simplesmente a gravidade para se mover. O objeto parecia estar sendo empurrado, da mesma forma que os cometas são empurrados quando se aproximam do Sol, e a evaporação de seu gás e poeira pelo calor do Sol gera um efeito propulsor. A força do material expelido também modifica ligeiramente a trajetória dos cometas à medida que orbitam o Sol, distinguindo-os dos asteroides e planetas. Por outro lado, o Oumuamua não se assemelhava a um cometa, nem tinha uma cauda ou um envelope a gás e poeira conhecido como coma, como todos os cometas têm. A chegada do Oumuamua imediatamente provocou uma controvérsia entre os astrônomos, e o interesse científico pelo Oumuamua cresceu à medida que surgiam modelos para explicar a sua aceleração
o que implicava propriedades químicas bastante incomuns do objeto. Dois cientistas acabaram se unindo e começaram a colaborar em estratégias para testar as ideias de aceleração do cometa interestelar. Eles chegaram a uma teoria. Oumuamua foi imaginado pela dupla como um cometa rico em água viajando pelo meio interestelar ou espaço entre as estrelas. A radiação atingiu o objeto avermelhado ao longo do tempo, fazendo com que o hidrogênio se desenvolvesse dentro do cometa. Estudos anteriores de décadas atrás mostraram que o gelo pode ser transformado em hidrogênio molecular, o que implica que a estrutura semelhante a uma bola de neve de um cometa pode conter o hidrogênio em bolhas de dentro do gelo. O calor do Sol faria com que as bolhas expelissem o gás na forma de um spray em forma de leque. Quando o corpo é aquecido, o gelo de água se reestrutura em uma forma mais estável e compacta, e o gás preso pode escapar. De acordo com a dupla, isso poderia explicar o comportamento do Oumuamua, sem recorrer à química ou à física exóticas. O pequeno objeto foi impulsionado pelo gás hidrogênio, produzido pelo cometa interestelar. É interessante notar que a ausência de um coma empoeirado ao redor do Oumuamua também pode ser explicada pela mesma situação. Isso ocorre porque mesmo que haja poeira na matriz de gelo, você não está sublimando o gelo, você está simplesmente reorganizando o gelo e permitindo que o hidrogênio escape, de modo que a poeira nem sequer sai. E isso é exatamente o que os cometas interestelares devem fazer. Observatórios como o Telescópio Espacial James Webb podem ajudar os astrônomos a entender melhor a formação de cometas em sistemas planetários diferentes do nosso, bem como a composição desses exocometas. De acordo com Bergner e o Observatório Vera C. Rubin, no Chile, que será inaugurado em 2025, os astrônomos esperam descobrir alguns cometas interestelares como o Oumuamua a cada ano, o que lhes permitirá entender melhor as características dos cometas de outros sistemas planetários. É possível que os cometas e asteroides do Sistema Solar tenham nos ensinado mais sobre a formação de planetas do que o que aprendemos com os próprios planetas do Sistema Solar. Acredita-se que os cometas interestelares podem nos dizer mais sobre os planetas extrasolares do que os planetas extrasolares que estamos tentando medir. Durante 10 anos, o programa Legacy Survey of Space and Time, LSST, pesquisará os céus do hemisfério sul. Se o LSTT estivesse online antes da passagem de Oumuamua pelo Sistema Solar interno, nós o teríamos descoberto muito antes da sua trajetória. Como o objeto estava tão próximo da Terra, poderíamos ter enviado uma missão espacial para interceptá-lo e encontrar-se com ele. Mas há esperança, pois quando descobrirmos mais objetos interestelares no futuro, poderemos enviar então uma expedição espacial dedicada ao objeto interestelar. Alguns cientistas, entretanto, ainda alimentam a esperança de estudar o Oumuamua de perto, e é a única maneira de saber mais sobre ele. E há algo para você se animar, pois a esperança de alcançar o Oumuamua. De fato, há várias propostas de missões que poderiam realizar exatamente isso. Considere o Projeto Lyra, uma proposta do Instituto dos Estudos Interestelares, I4IS, que usaria a tecnologia de propulsão avançada para se encontrar com objetos interestelares, ISOs, e estudá-los. De acordo com a pesquisa mais recente, se o conceito da missão fosse lançado em 2028 e realizasse uma manobra sofisticada de Jupiter-Oberth JOM, poderia alcançar o Oumuamua em 26 anos. A Iniciativa para Estudos Interestelares, I4IS, lançou o projeto Lyra menos de 2 semanas após a descoberta do Oumuamua. O objetivo desse estudo conceitual era verificar se uma missão para o Oumuamua era viável com as tecnologias atuais ou de curto prazo. Desde então, a equipe do I4IS tem feito estudos para alcançar o ISO, utilizando propulsão térmica nuclear NTP e uma nave a laser semelhante à Breakthrough Starshot, uma proposta de missão interestelar que visa alcançar Alpha Centauri em 20 anos. A maioria das técnicas propostas anteriormente para alcançar o Oumuamua, usando tecnologias de curto prazo, conforme detalhado em sua análise, exige uma manobra solar de Oberth, SOM, e Sundiver, um conceito de pesquisador Corinne Baylor Jones, do Instituto Max Planck de Astronomia, que é um excelente exemplo. Essa abordagem depende da pressão da radiação do Sol para atingir uma velocidade muito alta com uma vela leve. O efeito Oberth funciona como base do princípio de aplicar o impulso quando você está se movendo mais rápido em relação ao corpo que está orbitando, e que no caso do Sundiver é o Sol. Quanto mais próxima a sua órbita estiver do Sol, mais rápido você será. Entretanto, para se beneficiar do efeito Oberth, você precisa ser capaz de suportar os aquecedores. Você deve ir o mais próximo possível do Sol, e no centro do SOM e de outras manobras de Oberth, tem uma técnica conhecida como assistência gravitacional, que tem sido usada para explorar o Sistema Solar desde o início da década de 70. A força gravitacional de 3 corpos é usada nessa técnica,
A espaçonave, o segundo corpo que fornece assistência, geralmente um planeta gigante, e o corpo central, em torno do qual a rota da espaçonave é controlada. A manobra solar de Oberth, SOM, depende de 3 mudanças discretas na velocidade, também conhecidas como impulsos, para sair do sistema solar. Estes são alguns exemplos: para aumentar a distância da espaçonave do Sol na heliopausa, para desacelerar e se aproximar do Sol no periélio, para obter um impulso extra do ponto mais próximo do periélio do Sol. A espaçonave está viajando em seu ritmo mais rápido. Theodor Edelbaum desenvolveu uma situação de 3 impulsos em 1959, mas a palavra SOM parece ter ficado. Ela é eficiente em termos de combustível para produzir altas velocidades a partir do sistema solar. Isso é exatamente o que é necessário para capturar um ISO depois que ele já passou do periélio e está se afastando rapidamente do Sol, como demonstra a Parker Solar Probe. Para chegar mais perto do Sol, você precisa de um escudo térmico capaz de suportar calor e radiação elevados. O escudo da Parker tem cerca de 2,44 metros ou 8 pés de diâmetro e pesa quase 72,5 quilos ou 160 libras. Embora o tamanho e a massa de um escudo térmico para o Lyra não sejam os mesmos, é seguro supor que o escudo térmico do Parker seja capaz de suportar alta radiação. Embora o tamanho e a massa de um escudo térmico para Lyra não sejam os mesmos, é seguro supor que um escudo térmico solar acrescentaria uma quantidade significativa de massa à vela leve. E como o Oumuamua é nossa peça mais próxima do material, os benefícios científicos de uma missão seriam imensos. Mais importante ainda seria uma oportunidade de finalmente responder às inúmeras questões levantadas pelo Oumuamua durante sua passagem histórica pela Terra anos atrás. Entretanto, o Oumuamua pode não ser o único a vir do espaço solar exterior. De fato, outro cometa que acabou de dar uma volta dramática em torno do Sol pode ter tido uma origem interestelar. Desde a sua descoberta, os astrônomos têm ficado perplexos com as origens do cometa 96P McCollum. Trata-se de um objeto Sungrazer de 4 milhas de largura, com um estranho conjunto de características que sugerem que ele é um visitante de outro sistema estelar. Por exemplo, a composição do 96P é particularmente incomum e sua órbita é fortemente inclinada, fazendo com que ele passe mais perto do Sol do que praticamente qualquer outro cometa. Essas características, entre outras, sugerem que o 96P foi redirecionado para o nosso sistema solar por uma colisão acidental com Júpiter após a sua jornada intergaláctica. Em uma reviravolta irônica, os encontros do cometa com Júpiter disfarçaram suas origens e levantaram a possibilidade de que as suas peculiaridades se devem à gênese em uma parte incomum de nosso próprio sistema solar ou como parte de um corpo celeste próximo que se separou. Mas por enquanto, o cometa está produzindo fotografias impressionantes de suas voltas mais próximas ao redor do Sol, conhecidas como perihélions. Nessa órbita de 5 anos, o cometa atingiu seu periélio mais recente, passando quase 3 vezes mais perto do Sol do que Mercúrio. O Observatório Solar e Heliosférico, SOHO, um projeto espacial conjunto da NASA e da Agência Espacial Europeia, tem acompanhado o periélio de 96P desde a sua criação em 1995. Donald McCollum, um astrônomo amador da Califórnia, foi o primeiro a detectar o 96P com binóculos em 1986. Investigações recentes revelaram que o objeto é muito pobre em componentes comuns, como carbono e cianogênio, e não parece ter atmosfera empoeirada ou coma presente em outros cometas do sistema solar. De acordo com a pesquisa e com base em observações do periélio do 96P, essas características sugerem que o cometa pode ser um núcleo completamente despojado com uma origem primordial e possivelmente interestelar. No entanto, mesmo que lançássemos uma missão de interceptação ao cometa, talvez não conseguíssemos responder às perguntas tentadoras sobre o passado do cometa. Mas, independentemente de sabermos mais sobre as origens desse cometa enigmático, é provável que os cientistas descubram muitos outros objetos interestelares nos próximos anos. Após a descoberta do primeiro cometa interestelar confirmado, o 2I Borisov, e do primeiro meteoro conhecido que provavelmente viajou de outro sistema estelar antes de impactar a Terra, no entanto, as semelhanças intrigantes entre o núcleo do 96P e do Oumuamua podem fortalecer o argumento de que o 96P tem uma origem interestelar, o que significa que as propriedades da superfície foram adquiridas durante milhões de anos de bombardeio de raios cósmicos entre sistemas e não devido à evolução em nosso sistema solar. No entanto, o enigma da gênese do 96P talvez nunca seja respondido, em parte porque é um item difícil de investigar. A sua órbita inclinada nunca o aproxima muito da Terra, e sua falta de atividade dificulta a observação, exceto perto do periélio. Embora telescópios de satélite como o SOHO possam investigá-lo, muitos dos mistérios do cometa, incluindo a sua gênese, permanecem desconhecidos. Agora, em 30 de agosto de 2019,
Gennady Borisov, um astrônomo amador da Crimeia, encontrou o 2I Borisov em seu observatório. Ele estava usando um telescópio feito à mão quando viu um objeto fraco se movendo contra as estrelas de fundo. Ele relatou sua descoberta ao Minor Planet Center, que confirmou a identidade do cometa e atribuiu a ele a designação provisória C-2019-Q4 Borisov. Observações adicionais indicaram que o cometa tinha uma órbita hiperbólica, indicando que não estava ligado ao Sol, que se originou fora do nosso sistema solar. Sua excentricidade ou órbita atualmente elíptica, que se desvia de um círculo, era de 3,36, significativamente maior do que a de qualquer cometa conhecido do sistema solar, e tinha uma inclinação de 44 graus, que é o ângulo entre seu plano orbital e o plano da eclíptica. O cometa atingiu a sua maior aproximação com o Sol, o periélio, em 8 de dezembro de 2019, a uma distância de cerca de 2 unidades astronômicas, ou 300 milhões de quilômetros. Ele passou mais perto da Terra em 28 de dezembro de 2019, a uma distância de cerca de 1,8 unidades astronômicas, ou 270 milhões de quilômetros. Agora está se afastando do Sol e deixará nosso sistema solar para sempre. O 2I Borisov tinha um coma, um envelope nebuloso de gás e poeira ao redor do núcleo e uma cauda, um fluxo de material expulso pelo vento solar e pela pressão da radiação. Acredita-se que o seu núcleo tenha cerca de 1 km de diâmetro, semelhante ao de muitos cometas do Sistema Solar. O seu brilho atingiu o pico no final de novembro de 2019, com a magnitude aproximada de 15, tornando-o visível apenas com grandes telescópios. Exames espectroscópicos constataram que a superfície do cometa era um pouco avermelhada, indicando a existência de compostos orgânicos. Água, monóxido de carbono, cianeto e outros voláteis cometários comuns também foram detectados. No entanto, várias diferenças foram descobertas, como o fato de ter mais monóxido de carbono do que os cometas típicos do Sistema Solar, indicando que ele se formou em um ambiente extremamente frio. O 2I Borisov é uma oportunidade única da vida de investigar um objeto originado em outro sistema estelar e que possui informações sobre o seu desenvolvimento e história. Os astrônomos podem aprender mais sobre a diversidade e a história dos sistemas planetários em nossa galáxia, comparando-os com os cometas do Sistema Solar. O cometa também lança luz sobre as origens do Oumuamua, o primeiro visitante interestelar descoberto em 2017, que se assemelhava a um asteroide em sua aparência e comportamento. O 2I Borisov desaparecerá posteriormente da vista quando retornar ao espaço interestelar. É improvável que o vejamos novamente, a menos que desenvolvamos ferramentas avançadas para persegui-lo ou interceptá-lo. Entretanto, se novas pesquisas e sensores aumentarem essa capacidade de detectar visitantes intergalácticos, é possível que mais sejam descobertos no futuro.